Eu acho que agora a gente vai ter que dar o braço a torcer. Desde que eu me entendo por gente, eu não lembro de ter visto uma gestão da CBF que fez tanto pelo futebol brasileiro. Claro, ainda é muito cedo pra gente querer cravar qualquer coisa. Essa gestão assumiu só em maio de 2025, tem muito pouco tempo ainda, mas algumas mudanças foram especialmente impactantes no futebol nacional. Por outro lado, tem uns detalhes que eu acho importante a gente ficar de olho, porque por mais que até aqui o trabalho seja bem feito, a carreira do Samir Chaldie tem uns asteriscos importantes pra gente ter atenção. A minha ideia é que depois de assistir esse vídeo você vai entender tudo que vai mudar no futebol brasileiro daqui pra frente, inclusive algumas propostas que ainda não foram colocadas em prática, e pode ficar tranquilo que eu vou te explicar como se você fosse uma criança de 8 anos. Para começo de conversa eu quero falar com o que pra mim é um dos tópicos mais importantes que essa gestão da CBF está promovendo e que foi prometido lá atrás no momento de posse do Samir Chaldie. Isso fala sobre o fair play financeiro. O primeiro ponto que mais me chama a atenção é que desde o início desse projeto foi constituído um grupo de trabalho com profissionais da área e representantes dos clubes brasileiros para tentar chegar num consenso do que seria um fair play financeiro ideal para o futebol brasileiro. E ele vai se constituir basicamente de 4 pontos que foram decididos em consenso. O primeiro deles é o controle de dívidas em atraso. O que significa? Os clubes, basicamente, eles não podem ter dívidas em atraso. Principalmente, o grande destaque disso daqui são os atrasos de salários que a gente já se acostumou a ver no futebol brasileiro. E como é que isso vai ser executado? Basicamente, os clubes agora eles têm que inserir todas as informações deles num sistema único da CBF, existe uma agência para vigiar tudo isso e garantir que está tudo funcionando bem, e vão existir 3 conferências por ano para garantir que está tudo nas ordens. Se por acaso acontecer algum atraso, é transfer ban na hora, salvo algumas exceçõezinhas ali. O segundo ponto é o que estão chamando aí de equilíbrio operacional, nomes complicados para dizer coisas simples. Basicamente, a ideia é que é não gastar mais do que você arrecada. E aí, obviamente, num contexto de SAFs de futebol brasileiro, se permite que o clube tenha um déficit que gaste mais do que arrecada, mas isso tem que ser compensado com um novo aporte da SAF. Ou seja, garante que os clubes vão ter uma vida um pouco mais saudável. Mas também para não tornar uma várzea total em que todo ano esses empresários estão colocando mais dinheiro, seja lá por qual motivo, a ideia é que a cada 3 anos as contas elas precisam ser saudáveis do clube. Ou seja, você pode ter um déficit aqui, outro ali, mas no final dos 3 anos você não pode estar no vermelho, sacou? E aí pra mim uma parada muito maneira que esse grupo de estudo chegou é que colocou alguns setores estratégicos que eles meio que vão ser isentos desse equilíbrio operacional, para que justamente exista mais investimento. Um deles é o futebol feminino, que precisa de investimento no futebol brasileiro, categorias de base, investimentos em infraestrutura, então por exemplo reforma em CT, modernização do clube, o que é totalmente positivo, e projetos sociais. Ou seja, nesses 4 tópicos pode gastar à vontade, vai. Para que tudo seja bem amarradinho, um terceiro tópico é o limite de gastos com o elenco. Porque o que acontece muitas vezes, né? Chega um empresário, larga uma grana violenta no clube, faz o clube contratar bastante, e o problema é que as contratações, o valor da transferência está sendo coberto por investimento externo. O problema é que vai inflando a folha salarial a um ponto que talvez essa folha no acumulado do ano tá gerando déficit no clube. E qual que é o problema? O contrato nunca é de 1 ano, 6 meses, é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos às vezes. Isso vai inflando cada vez mais a conta dos times e aí chega naquele ponto dos atrasos de elenco que é coberto pelo ponto inicial. Ou seja, criaram-se várias regrinhas que uma vai meio que complementando a outra para que a finança dos times seja saudável. Por fim, um quarto ponto, eles falam da capacidade de endividamento de curto prazo. O que é esse endividamento de curto prazo? Geralmente são aquelas dívidas mais agressivas, muitas vezes com banco, inclusive, de taxa de juros mais altos e que os clubes acabam se enrolando. A ideia é que quando você coloca em comparação essa dívida de curto prazo com a receita que o seu time tem, isso não pode extrapolar os 45%. Ou seja, cria-se um mecanismo que sejam dívidas pagáveis e não aquele negócio que vai acumulando sem controle. O mais maneiro disso pra mim é que a gente vai criando um campeonato equilibrado e mais saudável financeiramente, o que faz com que no longo prazo, muito provavelmente, a gente não veja se sair melhor quem tá gastando o que não tem, mas muito mais quem sabe o que gastar o recurso que tem. Existem casos esdrúxulos no futebol brasileiro hoje que o Cuiabá, por exemplo, vendeu jogadores importantes, um desses casos é o Ranieri no Corinthians, o outro o Daverson pro Atlético Mineiro, que perdeu jogadores importantes, ou seja, se desfalcou, reforçou rivais, reforçou adversários e não recebeu nada por isso. Ou seja, o clube formou o jogador
e só saiu no prejuízo. Tem coisa que parece complicado nesse mundo do futebol, mas fica tranquilo que eu tô aqui para facilitar a linguagem e você poder entender o que muda no futebol brasileiro para 2026. A gente do Futebol Máximo faz parte de um grupo de pessoas que quer ver o futebol de um jeito diferente, que tá cansado do jeito que o futebol é tratado, do imediatismo, das coisas não mudarem e o futebol brasileiro não evoluir. Então, com essa mesma abordagem, a gente tem o nosso projeto de mudar do jeito que a gente consegue o futebol brasileiro. E para você fazer parte disso, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho de notificações. Bora junto mudar o jeito que o futebol é falado por aqui. O fair play financeiro tende no longo prazo a vir ajustando tudo isso. A lógica é que em 2026 começa a ser aplicado, mas em 2028 que vai ter o pleno exercício de todas as novas regras. E o massa disso tudo é que evita aventuras irresponsáveis no futebol brasileiro. Sabe aquele time que tá quase caindo, mete o all-in, gasta o que não tem, consegue se recuperar e às vezes para uma Libertadores e aí consegue fazer uma receita às custas de outros times que estão deixando de receber o que eles mereciam? Pois é, isso daí tende a acabar. E principalmente profissionaliza o futebol brasileiro. Isso atrai mais investimento, isso afasta investidores irresponsáveis. O torcedor vascaíno sabe o que aconteceu com a 777 e atrai, obviamente, investidores mais sérios. Muita gente às vezes subestima essa questão do controle financeiro dos clubes porque muitas vezes o time está ganhando. Por exemplo, o Botafogo passou por isso em 2024. O time ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e a torcida como um todo acaba abraçando aquilo e fala, beleza, se for desorganizado, mas for assim todos os anos e a gente continuar ganhando, beleza. Mas a gente sabe que isso é insustentável no longo prazo e hoje a torcida tá vendo que as coisas não são muito bem por aí e estão colhendo frutos do que vem acontecendo nos últimos anos sobre essa gestão Textor. E aí tem gente que é meio conspiracionista, né? Fala que isso é pra frear o Flamengo ou que isso é pra atrapalhar outros times. Eu acho que a realidade não é muito bem por aí. Clubes que já são bem organizados financeiramente, aí a gente pode falar do Flamengo e do Palmeiras, talvez vão ter alguns outros times, o Fortaleza que veio fazendo um trabalho muito interessante nos últimos anos, o próprio Bahia também agora sobre a gestão do Grupo City, um grupo extremamente sério, são times que não vão ter problemas com o fair play financeiro. Já são times bem organizados, com a dívida controlada, com gastos dentro do planejado e que por isso conseguem alçar voos maiores. Quem vai precisar se preocupar isso são clubes que não estão andando na linha. O Atlético Mineiro, por exemplo, vive muitos problemas com isso, o São Paulo, o Corinthians, o Santos. E o torcedor pode entender isso como uma ajuda para o time dele no longo prazo voltar a se organizar e voltar a ser competitivo e não ser um ano brigando por título, um ano por rebaixamento, aí cai, aí volta, aí briga por metade de tabela e vira essa coisa inconstante. O saldo para o futebol brasileiro é extremamente positivo. Um outro ponto fundamental que foi trabalhado pela gestão do Samir Chaude e que já começou a implementação em 2026 foi a profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro. Para começo de conversa, ao invés de já sair executando, montaram um grupo de estudos com profissionais da área para chegar ao que seriam as melhores práticas. Seria muita pretensão achar que um presidente da CBF com meia dúzia de dirigentes iam saber o que é melhor para gerir o futebol brasileiro. Então você unir opiniões diferentes com estudos diferentes para chegar na melhor conclusão é sem dúvida nenhuma o melhor resultado. Fizeram isso com fair play financeiro, usaram por base muitas das políticas de UEFA, de Premier League, de La Liga e construíram um modelo adaptado para o futebol brasileiro e com a profissionalização da arbitragem não foi diferente. Para começo de conversa, implementação do impedimento semiautomático. Existia a previsão que se começasse desde o início de 2026, mas a gente sabe que com o campeonato começando antes do previsto, isso acabou atrapalhando um pouquinho os planos. A CBF com isso contratou a Genius Sport, a mesma empresa que presta serviço para a Premier League, para o uso do impedimento semiautomático, e isso aumenta muito a taxa de acerto do sistema em questão de impedimento, que é uma situação totalmente objetiva, traz mais credibilidade para o campeonato e, sem dúvida, as decisões vão ser mais rápidas também, o que pausa menos o jogo. A gente sabe, o VAR ele não chega para tornar o futebol 100% correto, vamos dizer assim. O VAR ele chega para diminuir muitos problemas, e quando a gente olha para o Brasileirão do passado, sem saudosismo, sem cortar a parte da história que interessa a gente vê o tanto de problema com impedimento, com faltas, com vários problemas que existiram, que hoje tendem a existir menos. Excluir é praticamente impossível, mas a gente vai caminhando para tentar ter um futebol mais justo e mais ágil. Só que aí pra mim o mais maneiro acontece em janeiro de 2026, que é com um programa de profissionalização da arbitragem de fato. Ou seja, a ideia é que os árbitros não prestem só serviço para a CBF, que eles se tornem árbitros de fato. Ou seja, não compartilhando tarefas com outras atividades. O que a gente via muitas vezes é que os árbitros tinham problemas com isso. Não ganhavam suficientemente bem ou suficientemente previsível da CBF e com isso tinham que ter outras atividades. Com isso, a partir de 2026 foi escolhido um grupo de 72 profissionais entre VAR,
árbitros, bandeirinhas e por aí vai, que vão passar a ter um salário fixo da CBF. Para você ter noção, um árbitro FIFA vai ganhar R$22 mil e um árbitro comum vai ganhar R$16 mil por mês, fora o que eles ganham por partida. Isso dá uma estabilidade para a profissão, ainda que tenha um asteriscozinho ali. Eles vão ser profissionais PJ, ou seja, a CBF não pode exigir exclusividade. Por outro lado, é natural que a CBF priorize quem está dando exclusividade. E aí, para tornar tudo ainda mais profissional, semanalmente vão existir treinamentos, mensalmente sessões de capacitação técnica para esses árbitros, além de todo o apoio psicológico, de nutricionista, de fisiologista, de preparador físico, além de capacitação tecnológica também. Por exemplo, tem aqueles anezinhos que marcam toda a parte fisiológica do árbitro, como é que está controlado o sono, smartwatch também para controlar todo o desempenho, e com isso a gente vai tendo uma arbitragem cada vez melhor para o futebol brasileiro. Mas para mim tem um ponto-chave que eu vejo que pouca gente está falando. Para mim, o problema da arbitragem no futebol brasileiro não é só competente a CBF. Os clubes e os atletas têm um papel muito importante nisso. O que a gente mais vê o quê? É jogador simulando, é jogador não cumprindo, é jogador xingando o árbitro, é clube reclamando de lance objetivo como impedimento, como se eles não entendessem como funciona o sistema do VAR. Só que aí com a CBF se profissionalizando, agora ela começa a ter moral para bater no peito e falar, ó, eu fiz a minha parte. Clubes, vocês precisam se posicionar e a gente não vai mais aceitar esse tipo de comportamento. Porque, convenhamos, na gestão anterior do Edinaldo, que moral tinha a CBF para cobrar dos clubes? E aí, com isso tudo, passa a ter um ranking dos árbitros na Série A e com isso vai poder ter a promoção, eles ganharem um bônus, ou um rebaixamento. Esse árbitro não vai mais ser considerado, pelo menos por um tempo, para jogos desse nível, o que torna uma competição saudável e sempre tentando subir a régua da competição. Mas a mudança que mais mexeu comigo foi a parte da mudança do calendário do futebol brasileiro. A gente já sabe que o calendário do futebol brasileiro é extremamente apertado, e aí você soma com Libertadores, com Sul-Americana, com outras competições, e com isso os clubes praticamente não conseguem treinar. Uma das coisas que o Samir Chaude prometeu quando ele assumiu a presidência da CBF era reduzir esse calendário, pelo menos falando de estaduais. E isso em 2026 já começou a acontecer. Se antes eram 16 datas reservadas para os estaduais, a partir de 2026 passam a ser só 11 datas. E aí as federações estaduais que se virem, seja colocando menos clube, seja mudando o formato, como é que vai ser a competição, o importante é menos jogos dos campeonatos estaduais, isso incluindo já uma possível participação em final. Para os clubes do topo da pirâmide do futebol, top, menos jogos funciona melhor, mas e para os times de baixo? Como uma forma de compensação, a CBF também pensou nisso. E aí a Copa do Brasil, que antes tinha 92 times, passa a ter 126 times e em 2027 vão ser 128 times. Os times da Série A, os times que já têm o calendário mais apertado, vão entrar só a partir da quinta fase, uma fase anterior às oitavas de final. Ou seja, menos jogos para eles, mais jogos para os times menores. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, jogos únicos. E aqui eu acho que muito até para controlar a questão de gasto com logística desses times. 16ª, oitavas, quartas e semi, jogo de ida e volta e uma final em jogo único. A exemplo de como é a Libertadores e a Sul-Americana. Eu sei que existe toda uma polêmica aqui sobre afastar o torcedor e isso tem que ser levado em consideração, mas eu entendo que a ideia da CBF é tirar um jogo a mais do calendário e colocar essa final mais atrativa comercialmente. E aí cabe a discussão, né? Poxa, tem que atender interesse comercial ou interesse da essência do futebol, que é do torcedor. São problemas que realmente a gente tem que discutir, mas hoje, entendendo o tamanho do problema que a gente tem com o calendário, eu enxergo esse tipo de mudança como mais positivo do que negativo. Talvez no futuro a gente possa reequilibrar, voltar com um jogo de ida e volta, por mais que eu goste bastante dessa decisão aqui e agora, num campo neutro, ainda que a gente possa discutir o que realmente é campo neutro, com alguns clubes que têm a torcida bastante pulverizada no futebol brasileiro, como é o caso do Flamengo, por exemplo. Mas dado o nosso contexto, eu confesso que aqui eu curti. Só que aí você poderia falar, né? Poxa, os times pequenos perderam basicamente 5 datas do campeonato estadual e na Copa do Brasil eles ganharam 4 datas, ou talvez tenha ganhado até menos do que isso, né? Porque algumas fases já existiam, só os times da Série A que estão entrando depois. Pois é, para equilibrar tudo isso, a CBF foi lá e mexeu na Série D também. A partir de 2026, a Série D vai passar a ter 96 times, 50% a mais das edições anteriores. Ou seja, esses times não só vão ter mais datas, como vão ter também um calendário mais previsível. Um calendário para você jogar o ano inteiro e fazer com que os clubes menores também sejam sustentáveis. Afinal de contas, o clube menor ele tem uma tradição muito importante, mas ele não pode ser aquela coisa incentivada quase que como uma ONG sem fins lucrativos. Aquilo ali não pode dar prejuízo, aquilo ali tem que existir de uma forma sustentável. E quando você coloca um calendário compatível para todo mundo, começa a funcionar melhor
E eu já ouvi falar também que existe uma previsão de futuramente criar uma série E ainda. E aí você vai criando uma pirâmide do futebol brasileiro mais estável e consistente. Outros pontos maneiros aqui para falar sobre a série D. Se o time ele vai razoavelmente bem, se ele chega nas oitavas de final da série D, que tem um formatinho diferente, ele meio que já garante a vaga na série D do ano seguinte. Ou seja, não fica dependendo de um time que foi super bem, bater uma semifinal e ele depender dos estaduais para se classificar para a série D do ano seguinte. Isso daí dá previsibilidade de planejamento e para os times irem subindo nessa pirâmide do futebol. Para melhorar ainda, a CBF vai oferecer recursos extras, parece que ali na casa dos 60 mil reais, para ajudar com o custo de deslocamento, de logística e toda essa composição para os times continuarem existindo de fato. Que eu achei que acertaram em cheio. Diminuiu o calendário dos clubes maiores e aumentou o calendário dos clubes menores. Para mim, só tem um asterisco que a gente tem que tomar cuidado e talvez a gente precise de alguns anos para ver como é que isso vai funcionar. 2026 já está sendo totalmente caótico porque o campeonato começou muito cedo por conta da Copa do Mundo. E aí a gente trata, poxa, isso daqui vai ser exceção, só 2026. Mas a realidade é que não é exatamente assim. 2027 tem a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer no Brasil, inclusive, e o Campeonato Brasileiro Primeira Divisão também vai parar. Em 2028, teoricamente, a gente já tem um calendário um pouco mais organizado, mas 2029 tem de novo o Super Mundial, ou seja, mais uma pausa. 2030, mais uma Copa do Mundo. E por aí vai. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Parece que a gente está sempre vivendo num regime de exceção. E isso traz várias consequências. São os times menos preparados, emendando praticamente uma temporada na outra, mais pressão sobre os clubes, jogadores e treinadores que no meio de janeiro eles já têm que estar performando ao nível máximo e que, obviamente, o Brasileirão começando muito cedo, às vezes as primeiras 5, 6, 7 rodadas vão ser comprometidos por um time que ainda está aquecendo, porque ele não teve de fato uma pré-temporada. Agora, como é que isso me soa? Opinião pessoal, me parece que pode existir um movimento futuro da CBF, e aqui não é informação, é opinião, para talvez mudar o calendário do futebol brasileiro e se adaptar ao que é o calendário europeu. Por quê? Com essas competições, Super Mundial, Copa do Mundo Feminina, dentre várias outras, as férias elas vão deixar de ser no final do ano e vão passar a ser no meio do ano. Então não faria sentido separar a temporada para depois retornar. Por que não começar a temporada depois disso e terminar antes de começar a Copa do Mundo? Na Europa, pelo menos, dá muito certo. E isso ainda ajudaria bastante os clubes brasileiros no mercado de transferências, porque a janela mais quente da Europa ela acontece no meio do ano, ou seja, no meio do nosso calendário do futebol brasileiro, no meio da temporada. Então, se chega um time que está querendo se preparar para a próxima temporada, ele gasta uma grana, leva o destaque do time brasileiro e ele fica desfalcado no meio do ano. Em compensação, a nossa época boa é meio da temporada de lá, quando os times fazem mais jogo duro para vender jogadores. Se muda isso daí, eu vejo que só tende a dar bom para os nossos times, mas claro, vamos seguir as boas práticas, vamos montar um grupo de estudos, vamos envolver todo mundo que tá no meio dessa parada para deixar a galera decidir com profissionalismo e sempre com muita organização. Algumas mudanças aconteceram também na Série B, a nossa segunda divisão, e já vão ser válidas já para 2026. A primeira e que mais chamou atenção é que vai passar a existir um playoff, como se fosse uma repescagem para ver quem vai subir para a primeira divisão. Primeiro e segundo colocado continuam subindo direto. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão se enfrentar. Terceiro contra sexto, quarto contra quinto, e aí os vencedores dos dois confrontos acabam subindo. E aí tem gente questionando, né? Pode ser que um terceiro colocado abra uma boa diferença do sexto, fique bem próximo do segundo e por conta disso, num jogo ali de mata-mata, ele acaba sendo eliminado por N fatores que o mata-mata carrega e acaba perdendo uma vaga para um time que foi muito pior do que ele na campanha. Isso realmente é um ponto pra gente discutir e pra mim, o que seria mais interessante seria talvez um playoff de time de Série B com um time de Série A. E aí o quarto colocado da Série B enfrentar o 17º da Série A. Quem vencer joga a primeira divisão do ano seguinte. Pra mim já fica mais interessante, porque é um time que foi bem no nível competitivo mais baixo contra um time que foi muito mal no nível competitivo mais alto. Mas de novo, isso daqui é minha opinião, não é informação e parece que quando foi votado entre os clubes da Série B, só 3 times se posicionaram contra, ou seja, uma adesão bastante grande. E aí um ponto positivo, né? Esse playoff, esse mata-mata, essa repescagem aí atrai mais interesses comerciais, viram jogos interessantes de Série B para marcas investirem e o futebol brasileiro poder se desenvolver também. Mesmo quem acompanha só a Série A, eu tenho certeza que vai querer ver um joguinho de Série B, porque tá valendo vaga na primeira divisão e é mata-mata que tem o fatorzinho da emoção a mais. Um outro pontinho mais simples, os times da Série B pediram para não ter pausa durante a Copa do Mundo, totalmente factível, se é que tem alguém jogando Série B que vai jogar a Copa do Mundo, são 2 jogadores, então é melhor que a competição possa andar sem pausas, e aí para mim o ponto fundamental que eu tô vendo muito pouca gente falar é quanto a uma ajuda de custos para logística que vai acontecer a partir de 2026. Em 2025 já tinha rolado um esboço disso, um apoio da
da CBF, principalmente nas fases finais do campeonato, mas a partir de 2026 isso passa a ser oficial. Só que não é só a distribuição de dinheiro e o time meio que entende como ele vai usar. Obviamente, vai existir uma prestação de contas e o mais importante, vai ser condicionado ao cumprimento do fair play financeiro. Ou seja, quer apoio financeiro para o seu time se sustentar melhor na Série B? Beleza, mas você precisa cumprir os nossos critérios, ser um time saudável, organizado, aí sim você vai merecer um incentivo para, com as próprias pernas, alçar voos maiores. Para mim faz todo sentido, acerto grande da gestão do Samir. E aí tem umas coisinhas que ainda não estão muito de martelo batido. Por exemplo, existe uma proposta que está sendo estudada, vai ser criado um grupo de estudo para avaliar isso, sobre a redução de 4 rebaixados da Série A para só 3 rebaixados. Isso acaba impactando também a Série B. E aí a principal motivação é que nas grandes ligas da Europa não são 4 rebaixados, geralmente são só 3, e que isso acaba muitas vezes impactando o planejamento de longo prazo dos clubes, o que faz sentido para os times da Série A. Para os times da Série B pode não soar tão atrativo, por isso vai ser construído um grupo de estudos para se debater e ver o que realmente vão fazer. Mas me conta aqui nos comentários, o que você acha dessa ideia? 3 rebaixados ou 4 rebaixados? O que faz mais sentido para você? Me explica o porquê que a gente pode discutir aqui nos comentários. E aí teve uma parada que chamou a atenção de todo mundo, né? Parece, ao que tudo indica, é que a seleção brasileira, o campeonato brasileiro, os times brasileiros e os jogadores do futebol brasileiro vão voltar às telas dos videogames. O Campeonato Brasileiro assinou com a Konami para ter ali no eFootball, né, o antigo Pro Evolution Soccer, o antigaço Winning Eleven, só que é um contrato sem exclusividade, ou seja, pode ter também no EAFC. O que existe de dúvida é a que nível vai ser esse licenciamento. Será que vai ser só o logo da competição? O logo e o uniforme dos clubes? E os jogadores? Desde a criação da Lei Pelé, que foi criada, se não me engano, em 98, os jogadores passaram a controlar os direitos de imagem deles. Ou seja, qualquer coisa que o clube, a liga for fazer, precisa pagar individualmente ou ganhar a permissão do jogador individualmente por jogador, para o jogador ter maior controle sobre a carreira dele. A Lei Pelé fala de várias coisas, esse é um dos tópicos. Qual que é o problema disso? As empresas que criam os jogos de videogame, elas precisam ir dentro do clube e negociar jogador por jogador para ter esses caras dentro do jogo. Isso fica mais caro e dá muito mais trabalho. E aí já rolou uma porrada de processo que os jogadores entraram contra a EA, contra a Konami, e aí elas acabaram desistindo e virou o que vocês já viram aí nos videogames. Um tanto de Tramontinaldo, Formosandrinho, uns caras que não existem e que não dá o tesão nenhum de jogar com os times brasileiros. Isso aí são cenas para os próximos episódios. Parece que pro EAFC Mobile, o Bahia e o Botafogo já assinaram, tem alguns outros times que tá caminhando bem, inclusive com a fotinha dos jogadores, tudo bonitinho, mas a princípio só pro celular. E aí existe a expectativa que chegue pro videogame. Estão falando que vai acontecer pro EAFC 26 com uma atualização, mas eu não lembro na história de nenhuma liga que foi adicionada no meio do jogo, depois do jogo ser lançado. Eu acho que a EA ia aproveitar isso como um mote para vender ainda mais do EAFC 27 no final do ano. Então assim, a gente vê uma porrada de coisa super legal para desenvolver o futebol brasileiro. Isso ajudou também a atrair mais investimento. Na gestão do Edinaldo, a CBF tinha perdido várias marcas de patrocínio, elas tinham rescindido por toda a questão de crise política, de corrupção, e aí agora, com a recuperação dessa imagem institucional, alguns patrocínios estão voltando. Para vocês terem noção, para a Copa do Mundo já fecharam 3 patrocínios que vão acrescentar 300 milhões de reais na CBF. E isso, naturalmente, pode ser reinvestido para outras áreas do futebol brasileiro. Por exemplo, para a profissionalização dos árbitros, que falam que vai custar ali na casa dos 200 milhões. Além disso, existe a previsão de outras marcas apoiarem competições e jogos específicos, inclusive do futebol feminino, e que na soma disso, no ano de Copa do Mundo, chegaria ali na casa de outros 250 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, velho. Só que se tratando de Brasil, a gente vê que nem tudo são rosas. Se você jogar o nome do Samir Chowdhury aí no Google, você vai ver que tem alguns probleminhas com a vida pública dele. Primeiro porque ele está envolvido diretamente com pessoas envolvidas em grandes esquemas de corrupção. O pai dele, por exemplo, o Zeca Chowdhury, é o presidente da Federação de Roraima há várias décadas, o que por si só levanta algumas suspeitas. As irmãs dele também estão envolvidas com alguns casos de corrupção. Uma era assessora de um senador que tinha 30 mil dentro da cueca. As duas são casadas com caras também envolvidos em esquemas de corrupção. Isso por si só já é complicado. E além disso, aqui eu vou precisar até ler, mas o Samir ele é sócio da Simone Beckel. Ela foi presa em 2018 pela Polícia Federal, que apurava fraudes em contratos de alimentação em presídios e em hospitais de Roraima. Além disso, quando ele foi diretor de um hospital lá em Roraima, ele estava envolvido num esquema de falsificação
falsificação de serviços médicos que beneficiaram uma empresa e deram um prejuízo de 1,4 milhão para os cofres públicos. Além disso, lá em Roraima, ele tem um terreno, parece que é numa área de preservação ambiental, ou seja, ele comprou um terreno que ele não teria direito de uso, numa área que você não pode ter terrenos, e aí isso é suspeito de grilagem, né, o que é meio que seria essa falsificação de documentos. E no ano passado, logo que ele assumiu o comando da CBF, a Polícia Federal interceptou alguns áudios de algumas pessoas lá em Roraima que citavam o nome dele e de várias outras pessoas possivelmente envolvidas em um esquema de compro de votos nas eleições. No fim das contas, segundo a defesa dele, ele não tá devendo nada à justiça, existem as investigações, mas até hoje nada foi comprovado, e inclusive em alguns desses casos, justamente por não terem provas, as investigações foram suspensas. Cara, e olha que loucura, enquanto eu tava gravando esse vídeo, a CBF acabou de postar esse vídeo, e aí falaram aqui, ó, as vésperas de uma Copa do Mundo, tal, e eles falam, por isso lançamos hoje o grupo de trabalho das categorias de base, mais uma grande iniciativa estrutural. O objetivo é claro, proteger e fortalecer quem forma os nossos talentos, melhorar a infraestrutura, cuidar da saúde dos jovens atletas, aprimorar o calendário, modernizar a legislação e garantir que mais jogadores e jogadoras sejam desenvolvidos aqui e permaneçam aqui por mais tempo. Ou seja, mais um grupo de trabalho criado agora para pensar nas categorias de base, no futuro do futebol brasileiro. Mais um ponto pro Samir. E qual que é o saldo disso tudo pra mim? Cara, várias mudanças que a gente nunca viu na história da CBF. Pô, mudança pra profissionalizar, pra modernizar, pra adaptar, pra ouvir mais o público, ouvir mais os clubes e conseguir criar soluções em conjunto, ouvir profissionais, criar esses grupos de estudo. Cara, isso é uma prática extremamente inovadora de um futebol brasileiro que a gente viu que estava extremamente atrasado, estava abraçando só na tradição aqui e achando que seria assim pro resto da vida. E claro, só por existir o futebol brasileiro e a seleção ser pentacampeã já atrai muita grana. Mas do jeito que tava, a gente ia acabar ficando pra trás, e pra gente perder esse posto de penta, não custava muita coisa. Então assim, eu vejo um grande avanço, a gestão do Samir tem vários méritos, e o único asterisco que eu deixo aqui, vamos sempre ter um senso crítico, né? A gente elogia quando é pra elogiar e vai criticar quando é pra criticar. Essas investigações, a princípio, não chegaram a conclusões nenhumas, mas é importante a gente sempre seguir acompanhando.